Muitas pessoas deixam de processar o vizinho por causa de barulho porque tem medo de perder o processo contra o vizinho barulhento. Olá pessoal, aqui é Renato Rodrigues, eu sou advogado, sou especialista em combater perturbação de sossego. Nós fizemos um e-book gratuito que se chama Conheça Seus Direitos. Lá tem todas as leis que você precisa conhecer para combater o seu vizinho barulhento. É só baixar ele gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Pessoal, é o seguinte, eu sempre venho falando para todo mundo aqui em nossos vídeos que a melhor estratégia que você pode ter para combater o seu vizinho barulhento é processando ele. Porque na justiça as coisas se resolvem. O juiz dá uma sentença definitiva sobre aquele problema. Lógico que a sentença pode ser boa para você, como pode ser também uma sentença de improcedência. Ou seja, você perdeu o processo. E por que muitas pessoas comentam que não querem processar o vizinho? Por que elas têm esse receio de processar o vizinho barulhento? Muitas das justificativas que as pessoas apresentam é que a justiça é demorada, outros falam que tem receio de alguma retaliação do vizinho, e um dos motivos também é que se perder o processo, você corre o risco de ter que pagar advogado da parte contrária, além dos próprios gastos que você tem com o processo. Então vamos por partes. Justiça demorada. A justiça é demorada. Eu não vou mentir para vocês. Mas se você não der entrada no processo, você nunca vai resolver o seu problema. E outra coisa, quando seu vizinho barulhento receber a citação do processo, o oficial de justiça, citando ele já com a notificação que ele está com o processo, correndo um risco sério de ter que pagar uma indenização, você pode ter certeza que a postura dele dentro da casa dele vai mudar. Tá certo que ele pode, ele vai retaliar. Se ele retaliar, você retalia também, chamando mais polícia, levando ele mais em outros processos, para ele também entender que você não está de brincadeira. O outro motivo, o meu vizinho, ele pode ser violento, ele pode ser criminoso. Gente, é o seguinte, se o seu vizinho é violento, criminoso, primeiro, se ele te ameaçar, você tem que chamar a polícia imediatamente. Se ele te agredir, mesma coisa, chame a polícia. Você está numa guerra, você está numa luta. Se você não faz nada contra ele porque você tem medo, ele vai ficar rindo da tua cara. Ele vai continuar fazendo mais barulho. E a outra coisa, e se eu processar o meu vizinho barulhento e perder o processo? Gente, isso pode acontecer. Pode acontecer porque você já vai ter gasto com o seu advogado e ainda por cima, se perder o processo contra o seu vizinho, e você ainda corre o risco de arcar com honorários advocatícios de sucumbência. O que são esses honorários advocatícios de sucumbência? Quem perde o processo, o juiz condena um valor de honorários para pagar o advogado da parte contrária. Tá certo? Nesse vídeo, nós vamos te apresentar como que você pode não ter esse prejuízo ou, no máximo, suavizar bastante essa possibilidade de ter algum prejuízo. Uma das despesas que você tem é gastar com advogado. Bom, a gente, já falamos aqui em outros vídeos, nós fizemos um manual que você pode acessar aqui no nosso link da descrição, onde eu te ensino como é que você pode processar o seu vizinho barulhento sem precisar contratar um advogado. Lá é um verdadeiro passo a passo, onde você faz tudo. Você dá a entrada da educação, você junta as provas, você faz as audiências, você sabe tudo que tem que fazer para processar o seu vizinho barulhento e conseguir, enfim, o sossego que você precisa. Mas e como é que eu faço então para processar ele sem ter gastos? Bom, o manual te ensina a você não gastar com advogado, mas lá eu te ensino também que se você entrar com a ação pelo juizado especial civil, você pode entrar sem advogado. Lá explico como você faz isso, e no processo que você colocar o valor da causa muito baixo não, vamos citar assim, um valor da causa não tão que extrapole, até porque a justiça não dá condenações estratosféricas de indenização. Coloca um valor da indenização para o seu vizinho barulhento entre 2 e 3 mil reais. Você vai falar, mas eu queria que ele fosse condenado num valor maior, que ele pagasse um valor maior. Já te falo uma coisa, se ele tiver que pagar R$1.000 de indenização para você,
você pode ter certeza que já vai ser uma penalidade para ele, que ele não vai querer mais ficar fazendo barulho para você, porque ele corre o risco de toda vez que tem um processo, ter que pagar 1.000, 2.000 ou 3.000 para você. Lógico, o juiz pode até fixar um valor maior se você pedir um valor maior. E o que acontece? No juizado especial, até a primeira instância não tem custas e também não tem honorários advocatícios de sucumbência, que são aqueles para quem pede. Ah, mas se chegar aí para uma segunda instância, o que acontece? Você, no processo, pode pedir, logo de início, inclusive a gente ensina naquele manual de como levar o seu vizinho barulhento para frente de um juiz, te ensino como é que você faz para conseguir justiça gratuita. Ou seja, você, se perder o processo, o juiz até vai te condenar a pagar o advogado da parte contrária, mas você vai ficar com essa condenação suspensa. Você não vai ter que pagar, porque você vai ser um beneficiário. O juiz vai te dar a justiça gratuita e você não vai ter que pagar isso aí. E a principal coisa, até quero falar assim, que é muito importante, benefícios de você ganhar o processo contra o seu vizinho barulhento. Você tem que ver o lado bom das coisas. Qual que é o melhor lado? Bom, já falei, a principal estratégia para você combater o seu vizinho barulhento é o processo. Por quê? Ele resolve o problema. E resolvendo o problema, você vai ter sossego na sua casa. Você vai ter o fim do barulho. E, principal, o vizinho vai sofrer uma retaliação. Essa retaliação eu acho até melhor do que o fim do barulho. Porque o barulho, não existe uma solução definitiva. Acabei com o barulho hoje. Nada impede que mude um vizinho para lá e comece um novo barulho, ou outras pessoas façam barulho. Enfim, barulho é uma coisa, barulho assim, é eventual. Pode ter barulho hoje, amanhã não pode ter, mas se você ter um vizinho que já foi processado, que já sofreu uma retaliação, com certeza esse aí você já conseguiu uma penalidade para ele e ele vai pensar pelo menos umas 2 ou 3 vezes se ele faz o barulho ou não. Tá certo, pessoal? Pra gente finalizar o vídeo, perdeu o processo contra o vizinho barulhento, tem como você evitar os prejuízos e tem como, se você, por exemplo, acho até não expliquei direito, é bom explicar novamente. Por que eu falei para vocês colocar o valor da causa como um valor menor, 2 ou 3 mil reais? Porque se você perdeu o processo e você não conseguiu, por exemplo, o juiz entendeu que você tem condição financeira de pagar as custas de processo, ele não vai te dar a tal da justiça gratuita. O que vai acontecer? Ele vai te condenar a pagar honorários de sucumbência. E como que ele te condena? Ele te condena com base no valor que você pediu. Então, se você pediu 2, 3 mil reais, você vai ter que pagar 10% de 2 mil reais ou 10% de 3 mil reais. Não vai ser uma coisa que impacta tanto no seu bolso. E você lutou. Agora, mas Renato, e se eu perder esse processo, vou ter que pagar esses 200, 300? Eu falo uma coisa assim, já falei em vários vídeos, que é o seguinte: para você processar o seu vizinho barulhento, você tem que chegar com tudo, com todas as provas, com todas as armas que você pode ter. Não adianta querer processar de qualquer jeito. Se você não tem prova, se você não tem testemunha, se você não tem vídeo, se você não tem laudo, se você não tem nada que comprova efetivamente que você está sofrendo de forma constante. A palavra constante é muito importante, gente. Tem que ser um barulho constante. Tem que ser um barulho também perturbador. São as principais palavras que um juiz olha. O barulho é constante? O barulho é perturbador? Aí ele vai dar ganho de causa para você, tá certo? Pessoal, gostou do nosso vídeo? Dá um like aí, se inscreva no nosso canal e comente se você tem problema com vizinhos barulhentos. Paz e sossego para todo mundo.